Então estamos aqui na comemoração de 15 anos do Parque de Software e entrevistando Kival Chaves Weber, que foi uma das pessoas aí que trabalhou muito na criação do Parque de Software. E Kival, vou pedir para você começar falando dos antecedentes do Parque de Software, daquela época, do teu trabalho, contar essa história para a gente aí de como que nasceu o Parque de Software. Né? Bom, primeiro é agradecer o convite, a lembrança, né? Dizer que eu tenho muito prazer estar aqui, aqui no Parque de Software novamente. Eu vou falar um pouco dos antecedentes, né? Nós estamos aí falando do início dos anos 90. Né? No final de 90, até na mudança do governo do presidente Sarney para o Collor, né? Eu era, até então, no governo Sarney, secretário nacional de informática. Né? Estava lá na Secretaria de Informática, no Ministério da Ciência e Tecnologia, já há bastante tempo. Minha origem é daqui, de Curitiba, eu sou joinvilense, mas minha origem, me criei aqui, estudei no colégio estadual, e depois fui para fora, me formei no IME, fiz a engenharia de telecomunicações do Instituto Militar de Engenharia no Rio, fiz um mestrado na COP, o FRJ, e trabalhei no Rio, na Embratel, na época, quando a Embratel ainda era uma empresa estatal, foi uma experiência muito boa. Trabalhei e fui da Embratel, fui para a Presidência da República na Secretaria de Informática, que depois ficou vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E lá eu cheguei a ser secretário de Informática Nacional, e na mudança do governo, ainda que até fui convidado pelo ministro na época que assumiu no governo José Goldenberg, para ficar, mas eu já estava comprometido em retornar a Curitiba. Né? Uma das pessoas que me trouxe de volta a Curitiba foi o Ramiro Warhaftig. Né? E eu vim para cá para dirigir uma empresa e tinha toda aquela experiência de uma visão bem abrangente de quem dirigiu a Política Nacional de Informática, e cheio de ideias, então, e trabalhando muito com o Ramiro. Na época, o Ramiro, se não me engano, estava no Tecpar, ele era o presidente do Tecpar. Né? E aí a primeira iniciativa, em paralelo ao que ele fazia no Tecpar, ao que eu fazia na minha empresa, foi o CITES. Nós trabalhamos na criação do CITES, Centro Internacional de Tecnologia de Software. O CITES foi criado, se não me engano, em 1992, por aí. 92, 93. Né? E ainda com uma sede provisória ali no centro da cidade, na Rua Saldanha Marinho. Ali, perto da... E o CITES... Aí a gente começou a pensar num outro projeto, nessa época, 92, 93, 94, de fazer A ideia era do Parque de Software mesmo. É mais fácil falar em Parque de Software, né? Não sei se tinha esse nome, mas estava só na cabeça das pessoas. Então, que o CITES tivesse sede, né, nesse Parque de Software de Curitiba, e que ali também fosse um lugar para empresas se instalarem. Né? Todos esses movimentos, né, do CITES, do Parque de Software, eles foram assim, um movimento que a gente procurou trabalhar. Eu sempre trabalhei assim, hoje inclusive continuo trabalhando, com a tripla hélice, com a hélice tripla, né? Tipo o DNA, né? Você tem uma das hélices é a da indústria, a outra é do governo e a outra é da academia. Se você conseguir trabalhar
movimentar essas três hélices para fazer com que elas converjam para um objetivo comum, a experiência que eu tenho assim é que a tendência a probabilidade de sucesso é bastante grande. Muito legal essa história. E daí, continuando essa época, né? 92, 93, como é que foi? Bom, vamos focar então no parque de software, né? Na época, se você pegar então o governo, né? Do que a gente está falando em termos de governo, nós tínhamos apoios tanto do governo federal na época, né? Continuávamos tendo, criou-se na época também a Softex, né? Eu depois fui presidente da Softex a partir de 97, mas eu era uma das pessoas que ajudou. A Softex, ela se inspirou nos CITES, assim, os agentes Softex, o primeiro agente Softex foi o CITES, que era um modelo para os outros, né? A Softex foi criada, eu acho que em 93, 94, ainda ligada ao CNPq, vinculada ao CNPq. O Eduardo Costa era diretor do CNPq, né? E ele que é o grande mentor da Softex. Posteriormente, em 97, aí optou-se por desvincular do governo e a Softex virou uma organização não governamental. E aí eu fui o primeiro dirigente, o primeiro presidente da Softex, que não era de governo, mas nós tínhamos, então, apoio de governo através da Softex, ou através do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da FINEP, né? Do governo do Estado do Paraná, né? Na época, Jaime Lerner, né? Eu até não me lembro se na época era o Jaime Lerner. Eu lembro que nós tivemos apoio do governo do Estado do Paraná também, são algumas pessoas assim, o Carlos Arthur Krieger Passos nos apoiou, e o Maurício Fruit, também foi secretário de Ciência e Tecnologia, nos apoiou. Isso não era Jaime Lerner, mas Jaime Lerner, tanto na prefeitura quanto no governo do Estado, foi um grande apoiador. Então ainda... né? Cássio Taniguchi foi um grande apoiador, tem tudo a ver com o parque de software, né? Aldo Almeida, na SIC, depois Maria Elisa Passioni, na SIC. Então nós temos, eu posso até estar nos CITES, a figura do Roberto Almeida foi uma figura central, né? nesse processo. E eu me lembro que uma vez vendida a ideia de um parque de software, nós, junto com o pessoal da SIC, eu me lembro até, e por indicação, estímulo do Cássio Taniguchi, nós começamos, eu me lembro de ter estado até em 3 áreas, há mais de 15 anos atrás, aqui da SIC, para escolher o local do parque de software. A terceira foi essa área, que no fim foi, mas tinha uma lá no Passaúna, e tinha uma outra, ali, não me lembro exatamente onde era, mas mais para... Não, mais para lá, perto daqueles bancos tá. Perto do que é hoje o Hotel Mapu. Isso, por ali, né? Mas depois terminou se escolhendo esta área, né? E eu imagino que, assim, o meu papel era estimular ali, escolher, mas tem todo um trabalho de governo para depois, sei lá, desapropriar a área e fazer a implantação da área, né? A incorporação da área. E depois o governo também nos apoiou posteriormente, já a criação, seja com estímulos, com incentivos para quem se instalasse aqui. Então, o governo, seja federal, o estadual e principalmente o municipal, por se tratar de um parque de software de Curitiba, teve um papel fundamental. Né? Fundamental. Deixa eu te perguntar, assim, lembrando da época, você tem lembrança da primeira vez que você ouviu o termo parque de software? Ou
não tem essa lembrança? Quando que eu tenho a impressão, eu sou bom de dar nome, assim, eu acho que batizar, né, se eu tenho assim, uma virtude, os nomes que eu batizei, né, eles se consolidaram, assim, né, acho que eu não tenho essa lembrança, mas muito provavelmente, assim, a denominação veio por uma sugestão minha. Ah, legal. Né? Mas eu não tenho essa lembrança do lugar. Assim como o Citzo também foi um nome que eu dei, assim como hoje eu sou, desde 2000 final de 2003, início de 2004, eu sou coordenador executivo do MPS-BR, Melhoria de Processo do Software Brasileiro, e também então, mas Parque de Software de Curitiba tem um nome meio, assim, eu não vou chamar de óbvio, era um nome... Natural. Natural, né? Então, a outra, só para encerrar a questão da... Então, o governo, eu acho que tem que se dar todos os créditos aí, e a academia, né, principalmente, sempre teve muito presente nesses movimentos aqui do Parque de Software, dos CITES, a Federal Tecnológica do Paraná, que na época era Cefet, né, e a PUC Paraná. Né, participavam, sempre uma participação bastante ativa. E as indústrias, através da CESPRO e vinculadas aos CITES. Né? Então essa é a gênese, né, do Parque de Software de Curitiba, foi essa, né? E ele foi criado, se não me engano, em dezembro de 1996. Que tá a placa. Isso. Continuando aqui, se você pudesse comentar um pouco do momento da inauguração. Aqui tem muitas histórias inusitadas, que era uma região que só tinha mato, depois teve que abrir rua, até a questão também do Parque de Software servir como inspiração para outras regiões do Brasil. Se puder comentar dessa época aí. Uma vez, então, definido o projeto, então, vou chamar assim, a incorporação. Então passou a ser feita a terraplanagem, toda a obra aí com muito apoio pela SIC, né, pelo governo municipal da época. Né? E o CITES, que ficava no centro da cidade, então veio se instalar no local onde hoje fica o condomínio, nesse local que nós estamos, é o local onde fica o condomínio, o Parque de Software. Né? Foi a primeira sede. E aqui que foi inaugurado o Parque de Software em dezembro, 19 de dezembro, 9 de dezembro de 1996. Né? Eu me lembro desse dia, foi um dia assim, bastante festivo, né, e solene. O prefeito, à época, veio inaugurar, tinha um palanque aqui, muita gente no palanque, muita gente fora, e muita gente, isso foi um acontecimento nacional. Isso foi um acontecimento nacional. Então, nessa época, o Softec já ganhava uma maior dimensão e já haviam outros agentes Softecs que não os CITES, e eu me lembro, por exemplo, hoje é uma realidade no país, né? O César, né, de Recife, o Porto Digital, não existia. E o pessoal que criou o César e o Porto Digital vieram aqui neste dia buscar inspiração, ver o que estava sendo feito no Paraná. Né? Então eu me lembro aqui de Cláudio Marinho, que era o secretário do governo pernambucano na época, eu me lembro aqui, neste dia, do Silvio Meira, que é o pesquisador, cientista-chefe, todos amigos nossos, né, do César e os criadores lá do Porto Digital, que ficou no Recife Antigo, era uma área
era uma área degradada da cidade de Recife, que eles fizeram um bom aproveitamento, como foi feito aqui no parque. Então, o Parque do Shopping já começou no dia da sua inauguração, servindo de exemplo para, então, já gerando filhotes, né? Servindo de exemplo para outras iniciativas do porte do Porto Digital e do César, né? no país, né? Então, e dali depois só foi crescendo o parque. Aí vocês conhecem muito bem essa história. O CITES se instalou em prédio próprio e vieram as empresas, né? Vocês conhecem. Mas uma coisa que você mencionou aí, a questão internacional, na época, eu e o Ramiro tínhamos uma vinculação bastante grande com Austin, Texas, nos Estados Unidos, né? Lá existe um instituto chamado IC Square, Innovation, Creativity and... eu não me lembro outro C, mas era muito importante, né? Ali existia a Dell, o Dell era um jovem empresário, Michael Dell, né? E nós tínhamos uma ligação bastante grande, bastante estreita, tanto o Ramiro quanto eu lá com o pessoal de Austin, e havia digamos, uma troca, né? Austin também tem assim grandes investimentos também de governo, de universidade e da indústria, né? Os americanos costumam dizer que eles não induzem, que as coisas lá são espontâneas. Não, Austin, Texas, como outros centros nos Estados Unidos, foi induzido, foi criado por estímulo da Tríplice Hélice também nos Estados Unidos. Então, toda a potência que né? Hoje mesmo, né? Agora, no ano de 2011, o governador do Texas é um dos potenciais candidatos do partido oposicionista americano à presidência, né, na próxima eleição, no ano que vem. Por quê? Porque, apesar dos Estados Unidos estar vivendo dificuldades econômicas, o estado do Texas e Austin estão muito bem, são muito prósperos, eles não têm... né? Estão muito bem, eles são e essa Então, Austin tem toda essa tradição de tecnologia, de ser um grande parque de software também, né? Então, essa é eu acho que esse foi o legado aí de dezembro de 2006. Eu me lembro, assim, só de um jovem engenheiro de software, que se chamava Sérgio Mainetti, que conheci na época, já tinha ele já tinha esse cabelo, mas não usava gravata, agora usa gravata, né? Então, o Mainetti, tínhamos o melhor relacionamento aí com o Mainetti e com os empresários da época, né? Os companheiros dele. Legal. Mais dois comentários rápidos. Vamos terminar no segundo comentário falando do futuro, né? Mas esse agora, se você puder comentar um pouco, ainda nessa lógica da Tríplice Hélice, os ajudos de incentivos fiscais, abatimento de imposto, linhas de financiamento que governo ou banco público deram aí, seja Banestado, BNDES ou prefeitura com o ISS, o quanto que isso é importante, né, para desenvolver uma indústria, porque se não tivesse feito isso, não existia uma indústria tão forte de tecnologia e de software em Curitiba. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu depois até queria fazer um outro comentário sobre a repercussão disso no estado do Paraná, mas vamos à sua pergunta. Então, esse trabalho sinérgico da Tríplice Hélice e esse apoiamento determinante do governo, né, como eu já falei, federal, com recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, hoje Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, né, da FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, do CNPq, lembro, na época fazia toda a diferença aquelas bolsas RAI, né? Hoje
nem sei se tem toda aquela dimensão, aquelas bolsas de recursos, era RHAE, Recursos Humanos para Áreas Estratégicas. Aquilo foi uma alavanca importante para todos, para as empresas, para os próprios sítios, né? E o Softex, com a criação do Softex, as linhas de mercado, a ida às CEBITs em Hannover, né? A linha de qualidade e competitividade, Softex, hoje com o MPS-BR, né? E com a parte e as outras partes, né? Então, a parte fora do Estado do Paraná de governo, eu acho que tinha muito apoio, né? No governo do Paraná houve apoios na época do Banestado, né? Do antigo foram fundamentais esses apoios. E do lado da prefeitura, a parte dos incentivos, né, o ISS, né, as renúncias fiscais para quem se instalasse aqui no parque. E além da própria a área física do parque, né, do Parque de Soft, que foi a grande contribuição, né, a grande contribuição. Uma coisa interessante, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas uma coisa interessante que nós não tocamos foi que uma das visões também que se tinha era do classe mundial, né? World Class, né? Existia um livro da Rosabeth Moss Kanter, existe um livro, chama World Class. Rosabeth Moss Kanter é uma grande economista da Universidade de Harvard, que ela definia o que é ser classe mundial, né? O que era necessário para ser classe mundial. Era necessário, né, três coisas. Eu não me lembro agora aqui, mas era você dominar algum tipo de conhecimento, ter as conexões necessárias, né? E para poder trabalhar, construir e se destacar em algumas coisas, né? E nós escolhemos o software. Né? Bom, todo esse trabalho de Curitiba, na época, aí entra novamente o governo do Estado do Paraná. Na época se pensou em levar isso para o Estado do Paraná. Levar isso para o Estado do Paraná. Como colocar isso, né? Não replicar isso, né? E aí houve trabalho no sudoeste do Paraná, então, muito centrado na época em Cascavel, né? Muito centrado na época em Cascavel, até o prefeito da época de Cascavel também tinha essa visão, era o Alceni Guerra, né? Já tinha sido ministro e tal, estava perfeito, então tinha essa visão e participava até dessas atividades e tal. E Londrina e Maringá, né? Londrina e Maringá. E lá foram, hoje o Paraná, ele tem essa concentração aqui em Curitiba, mas não é só em Curitiba, né? Ele tem lá no sudoeste, ele tem no norte do Paraná, em Londrina e Maringá, né? Então, Foz do Iguaçu, né? Então ele é distribuído, é um movimento sinérgico novamente com a contribuição decisiva sempre da hélice tripla, né? Então acho que isso é interessante. É interessante até destacar porque outros estados eles concentraram por razões políticas ou sei lá, conjunturais da época, eles concentraram, não se preocuparam em, né? Um exemplo é o estado de Pernambuco, é o Porto Digital e o César, mas ele não tem expressão fora da cidade de Recife, né? Eu só estou dando um exemplo, não estou nem desmerecendo. Mas além houve essa visão na época de que isso seria importante
levar para o Estado, né? Então, para terminar, Quival, uma última pergunta ou até mesmo uma última mensagem, gostaria que você falasse do futuro aí, da tecnologia, da importância, focando, né, no parque de software, vendo hoje, 15 anos depois da criação do parque de software, o que é, e o que a gente, dicas até do que a gente pode fazer para continuar, né, esse trabalho nos próximos 15 anos e mais anos aí para o futuro. Bom, eu vou até aproveitar a tua deixa para falar um pouquinho da evolução da tecnologia, né? E do que eu já vi, já vivi, né? Porque, antes de falar da evolução da tecnologia, eu acho que um marco importante, interessante, nós estamos falando, o Parque de Software foi criado em dezembro de 96. Uma coisa que mudou o nosso país, e até hoje ela é impactante, é o Plano Real. Ele foi de 1994, então é dessa época, né? Porque era uma grande confusão esse país com as inflações, né? Com a inflação nem galopante, estratosférica que tinha, né? Então mudou o ambiente econômico. A gente está falando muito de sinergia, mas mudou o ambiente econômico no Brasil. A outra questão é a questão da tecnologia, as mudanças da tecnologia, né, que nós vivemos, né? Eu comecei a trabalhar, minha formação, eu já disse, eu sou engenheiro de comunicações pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, e fui trabalhar, e depois fiz mestrado e tal, mas fui trabalhar, e trabalhava sempre com redes de comunicações, né? E eu venho de uma época, quando eu fiz o Instituto Militar de Engenharia, o computador que o IME tinha, lá na Praia Vermelha, era um IBM 1130, acho que 4 ou 8K de memória. Tá? Então eu comecei, e eu já sabia, quando fui fazer o IME, eu já tinha feito cursos aqui de programar em Fortran, na Federal do Paraná. Eu me lembro que até o Zimmermann era da Federal do Paraná e tal, e eu já era um bom programador de Fortran. Isso me ajudou muito a cursar o IME, né? E aí fiz o IME, trabalhei e digo, computador, tive essa, e eram os computadores das empresas, das organizações, eram mainframes. Então, aí eu digo, vou trabalhar lá dentro, cuidar da parte de comunicações, né? de computadores. Então, eu trabalhava numa redoma de vidro, só aquele pessoal ficava... Então, eu sou dessa época, mas eu sou pioneiro, assim, da parte de redes de comunicações, né? Redes de comunicações, uma época até trabalhei muito com o pessoal de rede, né? E eu trabalhei bastante no Exército, no Ministério do Exército. E aí depois eu saí para a Embratel do Ministério do Exército, isso foi em 1980, porque a Embratel queria entrar na parte de rede com Transdata e depois com Rempac, e ela não tinha dentro de casa. Eu fui para o CPD da Embratel, fui ser a segunda pessoa do CPD da Embratel, junto com uma equipe do Exército, né, que já tinha feito computadores falarem nacionalmente. Computadores na época da Univac, SPR Univac, que a gente falava, Manaus, Recife, Porto Alegre, eles se falavam. E tudo isso em 1980. Né? Pois é. Então então eu sou dessa época, né? Então os computadores precisavam falar. Era mainframe e precisavam falar. Depois, na época já do parque de software, aqui, nos sítios, houve, um pouco antes, né? Houve a introdução dos computadores pessoais, os PCs, né? A evolução dos PCs. Né? Mas, na época essa, de 96, 95, foi o advento da internet. A internet era uma coisa usada na universidade
e que as empresas não usavam, e nós começamos a disseminar, era um dos incentivos que se dava às empresas que eram associadas dos CITs, aqui do Parque de Software, era usarem, fomos pioneiros aqui também. Então pegamos essa revolução do mainframe para o PC para a internet, né? E hoje nós estamos num outro mundo já da mobilidade, né? Das nuvens, né? Que muda tudo. É outra mudança fantástica aí que vai acontecer, que vai impactar todas as dimensões. O cloud computing, né? A computação nas nuvens, vai mudar muitos modelos de negócio, inclusive, né? Então, eu já estou falando um pouco, pegando o gancho do futuro, né? Então, tem novos e grandes e imensos desafios e oportunidades para as empresas aqui do Parque, as empresas do Paraná, né? Todas, né? Então, que só pode estar vivendo esse momento porque viveram os outros momentos. Uma outra, então, essa é uma dimensão que eu queria explorar. A outra dimensão são coisas que eu acredito, assim, então, no meu credo, né? Eu sempre acreditei, já desde a época lá da SEI, da CEPIM, eu fui da SEI também, da Secretaria Especial de Informática, fui subsecretário de Atividade Estratégica. O que era estratégico, né, quando eu assumi, o que é estratégico? Anteriormente era robótica, era isso. Estratégico é qualidade. É qualidade. Nós temos, a nossa indústria só vai ser competitiva, só vai poder se destacar se ela incorporar as questões da qualidade, a melhoria da qualidade de processo, qualidade de produto, né? Então esse tem sido um credo assim. Hoje eu trabalho com isso. Hoje eu, né? Eu sou responsável aí pelo MPSBR, o coordenador executivo desde a criação. Nós estamos com mais de 300 empresas avaliadas, né? Com avaliações publicadas, com reconhecimento internacional, hoje fazendo trabalho na RELAIS, Rede Latino-Americana da Indústria de Software, com Peru, México, Colômbia, né? Existem várias empresas no Paraná e aqui no Parque de Software que são avaliadas, MPS, né? E que isso é um diferencial. Então eu acredito, assim, para o futuro também, quer dizer, hoje já não é mais uma necessidade, tem que ter qualidade. Então tem que, sabe, aquilo já faz parte, se não tiver, está fora do jogo. A outra questão também que eu acredito bastante, sim, para o futuro, até tem um trabalho na Diretoria de Qualidade e Competitividade da Softex, e eu não trabalho direto com isso, mas é um trabalho assim, que eu acho muito interessante, que é o de associativismo, né? Associativismo é estimular ou entender e trabalhar com fusões, aquisições, merges, parcerias, né? Então, também passa por aí, né? Eu acho que eu estou tentando te responder o futuro. O futuro é saber entender o novo ambiente tecnológico, a nova realidade da economia internacional e nacional, que está em convulsão, a internacional, e temos uma certa estabilidade aqui, né? Temos muito bem plantado uma indústria de software aqui no Paraná, que investe em qualidade, muitos resultados, né? Nós temos aí no MPSBR, de CMMI, né? E de outros, mas tem que investir muito. E associativismo eu acho que é uma outra questão também para entender, né? E continuar empreendendo, né? O empresário, né? No fim da tripla hélice, o empresário que assume os riscos, corre os riscos e colhe os frutos também, né? E colhe os frutos. Mas ele assume bastante risco nesse processo, né? Porque a estrutura que tem por trás é a dele, né? O dono da empresa. Né? Um governo sempre tem uma estrutura de governo por trás, a universidade já está implantada, mas uma empresa é uma luta diária, né? Diária de sobrevivência, de crescimento, de busca de mercados, de clientes satisfeitos, né? Então esse é
Para os empresários, a gente não precisa falar sobre isso, ensinar, porque esse é o dia a dia do empresário. Ele sabe e quer ter desafios, né? Quer ter, para saber dar boas respostas.